porque a administração... Não, corta. Ai, meu Deus. Bem-vindos a mais um Colibri Office Bar. Comigo, Priscila França, com meu amigo Mário Sérgio, trazendo as melhores informações do setor imobiliário de Rondonópolis, né, Mário Sérgio? Muito bom estar com você, Priscila, muito bom essa tarde falarmos mais um pouco num papo descontraído sobre o setor imobiliário. E hoje é um assunto muito importante, um assunto que muitas pessoas até nem conhecem, muito sobre administração de imóveis pela imobiliária. Então eu sei que tem alguns pilares, então eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é você fazer uma administração para os clientes. É muita responsabilidade, muito comprometimento com aquele contrato. Hoje, se as pessoas soubessem a importância de uma administradora que conhece das leis que rege um contrato de locação, a lei do inquilinato, todo mundo procuraria uma imobiliária, viu, Mário? É muita coisa, é muita responsabilidade que o locador, enquanto proprietário do imóvel, precisa saber. E ele onera muito isso para o... Diante da tamanha responsabilidade que isso exige, não. Por exemplo, hoje nós cobramos uma taxa mensal de 12% para administrar aquele repasse ao proprietário do imóvel. Locador e locatário. Locatário é o inquilino, é quem aluga o seu imóvel. Então, nós fazemos toda a parte contratual, vistoria e intermediamos esse contrato até o final dele. Pelo que você está falando, então, é uma maneira de você... facilitar para o locatário, mas também trazer uma grande segurança para o locador, né? Principalmente a segurança, né? No quesito de uma possível inadimplência. Então, nós nos atentamos a todos os possíveis riscos e respaldamos o locador dessa eventualidade. Existe muito, porque hoje ela pode ser feito para o comércio, como pode ser feito para residencial. Isso, a locação pode ser residencial ou comercial. E existe hoje na imobiliária, vocês fazem administração mais ou menos para quantas residências ou quanto comércio? Hoje nós temos em média 280, 300 contratos ativos de locação. Bom, um dado... Administrado, né? Não estamos contando a intermediação, porque nós também só intermediamos, porque tem proprietário de imóvel que só quer a intermediação. O contrato de locação não quer que a gente acompanhe durante o prazo contratual. Então, pelos números, a gente pode observar que é importante, que é uma coisa que deu certo, que os dois lados saem beneficiados com isso, né? Exatamente, porque o proprietário do imóvel receber os seus dividendos sem nenhuma preocupação, porque tudo isso fica a competência da imobiliária, a cargo da imobiliária. Então, Priscila, me diz uma coisa, existe uma grande dúvida. O que é locador, o que é locatário? As pessoas confundem, né? Confundem Tudo começa muito. com L, com Lo. Locador, proprietário do imóvel. Locatário, inquilino, quem vai morar no imóvel, alugar, locar o imóvel. A diferença dos dois é que um é quem tem... Detém a propriedade e o outro é quem usufrui dela. Muito bem, Priscila. Eu acho que isso daí é importante. Você, aproveitando, né? Vamos falar sobre também, se você quiser participar, se você precisar alugar, precisar vender, olhe na tela, tá aí nosso WhatsApp, vamos atender. Isso. Precisar de uma consultoria, porque são tantos preceitos dentro do contrato de locação. Hoje, a pessoa que não tem o conhecimento disso, que não tem uma imobiliária para dar a total assessoria, é bem preocupante até o que nós vemos em Rondonópolis em relação a prazos. Porque hoje, numa locação residencial, por lei, não existe prazo inferior a 30 meses. É 30 meses ou superior a ele, porque a lei te respalda dentro de um prazo contratual desse. E a maioria das pessoas não sabe o risco que corre em um contrato a curto prazo.
E tem que ser um contrato profissional, né? Porque ele pode... Existe várias coisas que podem acontecer. Várias prerrogativas, né? Porque você tem a ideia, qual que é? Se aluga com longo prazo ou com menos prazo? Não tem problema que se faça. E nós temos uma prática de fazer contrato por 12 meses. Pode ser feito? Pode ser feito. Desde que tenha muito cuidado. Não deixe ele tornar por prazo indeterminado. Que é próximo ao vencimento, nenhuma das partes se manifestam e ele ocorre por prazo indeterminado, porque isso é muito prejudicial ao proprietário do imóvel quando ele está em prazo determinado ou até mesmo durante a vigência dos 12 meses, que ele precisa reter aquele imóvel. Se ele fez um contrato inferior a 30 meses, é muito difícil ele reter aquele imóvel. Ele tem que ter uma justificativa, ele tem que justificar aquilo e não é falar eu quero o meu imóvel, não. Ele tem que embasar perante a lei, que é para uso próprio, ele precisa voltar para aquele imóvel e outros quesitos que não é tão fácil assim para ele reter o imóvel de volta no prazo que ele quer, não. Se tornar indeterminado. E nós sabemos que a locação comercial, ela depende muito da prefeitura, depende muito da aprovação do uso de solo. É possível, então, fazer uma reserva para daí poder locar esse... Não, todo imóvel, tanto comercial quanto residencial, hoje nós trabalhamos lá dessa forma. Há o interesse naquele imóvel, nós fazemos a reserva dele para tirar ele da disponibilidade do sistema para outros corretores, porque há o interesse de um cliente, a gente tira ele, para tirar ele tem que ter a reserva, tanto comercial como residencial. No comercial tem que ter bastante atenção, antes até dessa possível reserva, é ver se ali é possível exercer aquele tipo de atividade que o cliente quer. Porque não é, eu vou montar uma serralheria aqui, nesse ponto me interessa. Mas peraí, vamos ver se a prefeitura permite o uso de solo para essa atividade, né? Então vamos voltando, continuando, né, falando de contrato, alguns elementos que possam ser, que são imprescindíveis de um contrato, né? Seriam dados, seriam... Sim, o principal é qualificar as partes, determinar um prazo contratual, colocar o valor e depois vem os direitos e os deveres. E me diz uma coisa, você acha que Rondonópolis, então, aluga-se muitas... Muito. E nós estamos hoje enfrentando uma demanda de oferta e procura. Muita procura, pouca oferta. Cadê os nossos investidores aí para investirem em condomínios para locação residencial? Complexo pequeno, casa compacta, mais mobiliadinha, aconchegante, bonita. O que tivermos hoje, alugamos, porque a procura é muito grande e pouca oferta no mercado. Também muito importante na locação é a vistoria, né? Esse é o primordial. Porque quando você vai entregar as chaves para a entrada do inquilino no imóvel, tá tudo bem. O problema é na entrega, na devolução. Porque ele tem que devolver o imóvel nas mesmas condições que ele recebeu. E como vamos atestar isso? Mediante a vistoria de entrega. Aí fazemos uma vistoria de devolução e se houver a necessidade da manutenção, com a vistoria a gente consegue constatar. Pelo que você falou, você tem que ter uma equipe bem amparada para tudo, para essa administração, né? O contrato de locação hoje, nós temos um corpo jurídico administrativo que cuida de toda parte contratual dentro das prerrogativas da lei. Temos o departamento de perícias, de vistorias, que cuida de todo esse amparato também. Então, essa vistoria é feita todos por profissionais. Então, por exemplo, profissionais qualificados. Eu tô lá, eu aluguei minha casa. Aí o portão queimou lá, não tá funcionando o portão eletrônico. O proprietário não tem... Quem vai se eu te entreguei funcionando, uma coisa também que nós fazemos e que é muito importante. Hoje nós temos o manual do locador e o manual do locatário. A cada contratação, assinar o contrato, já encaminhamos junto ao contrato o manual. Um para o locador, outro para o locatário. Dentro deste manual tem todos os direitos e deveres. A primeira coisa que a gente orienta, houve um problema no âmbito contratual, olha o manual do locador. Se não tiver lá o que você procura, entre em contato conosco para a gente poder ajudar. Mas neste caso, foi entregue o imóvel em perfeitas condições, se queimou no âmbito contratual,
Manutenção de imóveis é custas de inquilino, de locatário. A imobiliária, ela tem um diferencial, eu tenho visto muito isso lá na Colibri, que é a questão de auxílio ao proprietário e ao locatário. Por exemplo, uma calha estraga, você tem profissionais que vão lá, atende você indica, a imobiliária indica para que faça com rapidez, faça com segurança e que tenha bom preço, que não saia aí o pessoal procurando no meio da noite aí atrás de profissionais, né? Isso, nós temos o cuidado e a atenção para com nossos inquilinos. A cada 3 meses nós notificamos que aqui nós temos um problema muito grande de animais, de pombos em telhado, acumula as coisas e a gente só vai prestar atenção quando vem as chuvas, entope as calhas, sujeira. Então nós temos essa preocupação de notificar os inquilinos dessa limpeza, dessa possível limpeza, para quando vier as águas não dar esse tanto de dor de cabeça, porque a administração hoje ela é repasse de aluguel, custas de condomínio, taxas e impostos. Esta é a responsabilidade de uma administração. Reforma de imóvel, manutenção, não é responsabilidade da administradora. É responsabilidade, quando estrutural, do proprietário do imóvel. Quando manutenção, de quem está morando. Mas mesmo assim, nós prestamos todos os auxílios necessários. Nós temos uma equipe para isso. Nós temos o encanador, o pintor, o eletricista que cobra um valor melhor para que repassamos aos nossos clientes locatários. Então vamos garantir que investir em imóveis vale a pena, porque vale a pena o retorno. Quando se tem a Colibri, é muito bom investir. Voltando ao assunto da segurança de se receber, né, Priscila? A segurança nós garantimos. Hoje nós trabalhamos com o aluguel garantido, que cobramos 30% para garantir o repasse. Mas muito pouco essa carteira, muito pouco mesmo. E nós trabalhamos com o aluguel intermediado administrado, sem garantia, que se o inquilino não pagar, a gente não repassa, mas nós temos parceiros. Nós temos sistemas e que nós garantimos também, mesmo que não seja um contrato de prestação de serviço com repasse garantido, mas mesmo assim nós garantimos a adimplência ao proprietário do imóvel, em caso de inadimplência. Isso também, por um recurso menor. Isso é muito bom, é bom, sempre falamos aqui. Poder economizar é bom, né? Se você quer alugar com segurança... É com a Priscila França. Então, eu acho que esse é um assunto muito importante, é um assunto que deve ser sempre debatido, porque ele muda todo dia, né? O valor de aluguel, a gente procurar realmente adequar as pessoas aonde ela possa pagar também, né? Não adianta você querer forçar um aluguel caro para uma pessoa e às vezes também você... Ela não tem... A nossa análise ela é muito minuciosa. Talvez a pessoa tenha um comprometimento lá, ela não vai conseguir arcar com aquele aluguel, porque tem pessoas também que vê um imóvel, é empolgante, aquele imóvel legal, nosso sonho, ela já faz planos, mas nós temos uma análise minuciosa, diminuindo os eventuais riscos dessa locação, dessa inadimplência. Mas nós garantimos o proprietário do imóvel que ele recebe tanto a locação como a multa e uma possível rescisão também. A locação de locais que vão ser feito festa, que são pequenos locais de pequenos eventos que são rápidos. O que você acha, Priscila? Funciona, é bom? É bom. Hoje nós não trabalhamos com uma carteira assim. Optamos por não. Por quê? Porque ela também não se enquadra na lei do inquilinato, tá? Locação de vagas de garagem, locação de temporada, locação eventual de festas, não se enquadra, porque é uma coisa mais criteriosa. Hoje nós não trabalhamos lá, nós não temos esse produto de locação festas diário, semanal. Então podemos aqui convidar todas as pessoas que têm residência ou comércio para alugar, que façam uma visita pra gente, que vai conhecer a Colibri, que vai ver lá realmente o que a gente possa oferecer para eles. Nós prestamos todo tipo de assessoria também. Nós falamos aqui do prazo do aluguel residencial.
Vamos lembrar que o prazo legal por lei do comercial, na verdade, a lei não te determina um prazo, ela deixa a parte livre para decidir o prazo de contrato. Porém, após 5 anos, o locatário tem direito a uma renovação compulsória. Se ele tem 5 anos exercendo atividade naquele local, mesmo que com aditivos, prorrogações, e o locador chega após 5 anos e fala que quer aquele imóvel de volta, o locatário tem o direito de permanecer por mais 5, se assim ele achar que é conveniente para ele. E nós também podemos evitar essa renovação compulsória. Então, isso é caso de uma consultoria e nosso escritório está lá com especialistas. Nós somos especialistas na questão da administração de imóveis e podemos ofertar e oferecer toda e qualquer consultoria neste quesito de administração. Eu vi uma coisa bem bacana a última vez que a gente foi alugar um apartamento, foi explicar para a pessoa, porque o apartamento ele é um local diferente, né? Sim. Que você tem que ter, adequar a viver em comunidade, né? Diferente de você alugar só uma casa. E eu achei interessante, porque os próprios locatários ainda não estavam tendo esse conhecimento, sonhavam em morar num apartamento, mas não tinha noção do que era estar lá. E eu achei muito bacana a maneira que você comportou, a maneira que você explicou para eles, né? A gente tem a questão da responsabilidade com isso. Hoje, condomínio, seja ele vertical ou horizontal, tem um estatuto, tem um regimento. E a grande maioria dos colegas não apresentam, e até os proprietários de imóvel, às vezes, não tem o conhecimento, ou quando ele adquiriu aquele bem em condomínio, ele foi avisado daquilo, mas ele nem se atentou, não é uma prática dele estar atento a isso, mas nós que praticamos, que somos a parte que orienta o mercado em relação a isso, nós temos que estar atento, principalmente ao regimento, ao estatuto daquele condomínio. Você tem um animal de grande porte, você vai desfazer de seu bichinho de estimação? Tem gente que tem um animal como se fosse um filho, mas espera aí, eu vou lá, aluguei, quando ele tá mudando, chega aquele animal de grande porte e fala, mas não, aqui não pode. Mas espera aí, ele não vai falar o proprietário, porque ele tratou com a gente, né? A imobiliária não me avisou isso. Então, uma coisa que a gente tem que ter, questão de horários de mudança, tem que ter muita atenção. Você falou muito bem a questão de contratos, né? O contrato residencial e o contrato comercial, ele tem uma diferença de contrato? Tem uma diferença, tem. Muda em questão de leis, né? Prazo, por exemplo, é o que eu acabei de falar, o prazo do residencial para o comercial, o residencial tem um prazo mínimo, o comercial não existe prazo mínimo, é o prazo que as partes estipularem. Aí entra o rural também, nós temos casas em chácaras, entra o aluguel rural. O aluguel rural, gente, ele não se enquadra na lei do inquilinato. Por vias de regras, é estatuto de terra. Então a gente tem que se atentar a essas regrinhas. Ninguém aluga querendo ter problema, mas e se tiver, será que você está amparado? Como é que estão as cláusulas desses contratos? Uma coisa até interessante, né, que quem fiscaliza, na verdade, que pode fiscalizar e é uma opção para os locadores, é o PROCON, né? O PROCON. Hoje, por quê? Porque se houve uma deficiência na prestação de serviço, houve um problema naquele produto que você está vendendo. Então, procura-se o PROCON. As pessoas já têm o hábito hoje de falar, onde que eu cresço, né? Onde é o Conselho Regional dos Corretores de Imóvel? Não, houve um problema na prestação de um serviço, vai no PROCON. Priscila, tá gostoso o papo. É muita coisa, né, Mara? A gente empolga. Tanta coisa para falar do âmbito de administração de locação. Vamos aqui continuar saboreando o que a mesa de bar nos traz. Uma cervejinha gelada, gostosa. E também petisco com a Dolce Vita. Com novo sabor. Com no pique com pimenta. Mais picante. E se você quiser investir... é com a Colibri. Com segurança. Comigo, Priscila França. Chegamos ao final de mais um Office Bar e aguardamos vocês no próximo Office. Até lá! Até lá, até quinta-feira.